nós estamos estudando sobre a volta de Cristo e lendo essas passagens que o pastor tem trazido. É uma passagem assim, que me chamou bastante a atenção. Embora todos já de alguma forma escutaram, mas a palavra de Deus ela tem essa coisa ímpar que parece que cada vez que você lê, você vai tendo um entendimento novo, você vai extraindo coisas que antes você não conseguia ver. E a esperança é que a gente possa, cada vez que realmente está ouvindo, já existe a própria palavra, ela fala em Apocalipse que nós somos abençoados só em escutar a palavra sobre os acontecimentos futuros, só em ler, só em escutar, nós já somos abençoados em si. E, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe realmente através da tua palavra. Não deixe nosso coração ficar muitas vezes vendo algo como repetitivo, como algo que nós já conhecemos, mas eu te peço que o Senhor possa trazer um sentido para a nossa vida, a prática daquilo que o Senhor tem trazido para nós. Nós oramos em nome de Jesus. E a palavra de Deus está em Apocalipse 20, de 11 a 15. Apocalipse 20, de 11 a 15. Helena, faz um favor, tem um óculos aí escuro. Esse mesmo. Vermelho? Apocalipse que é, pastor? Capítulo 20, De 11 aqui. versículos de 11 a 15. Já cheguei. De 11 a 15. É tremendo a gente assim saber que isso aqui tudo foram umas visões que Deus deu, o Espírito Santo, para João, sobre os acontecimentos futuros. E essas visões, a forma que ela vai sendo relatada, ele relata coisas que ele viu, e por tudo que a gente entende, os estudiosos e o que está escrito na Bíblia, é como se a pessoa fosse arrebatada, como se ela saísse dessa dimensão e ela passa para uma outra dimensão, aonde ela vê aquelas coisas acontecendo e ela participa como, não falando com as pessoas, mas ela como espectador. Então vocês imaginem João, imagine você numa cena dessa, onde você foi transportado para uma outra dimensão e você lá está vendo coisas acontecendo de uma forma que seria difícil de explicar. Muitas vezes, quem tem a visão, ele explica com palavras que possam ser entendidas por nós. Muitas vezes ele nem consegue explicar porque não faz parte do nosso cotidiano, do nosso vocabulário. Nessas cenas aqui, não é uma cena dessas, como eu estou falando, que eventualmente tem em Apocalipse, que é difícil para explicar. Aqui é uma cena mais comum porque envolvem pessoas. E nessa cena aqui nós vamos ver o Senhor Jesus sentado num trono. Vamos ler o trecho e a gente então comenta. Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se os livros,
e abriu-se um outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Mas o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E o nome de alguém que não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Nós vemos uma cena muito dramática, né? Onde existe alguém que está sentado num trono, e aqui nós sabemos que é Jesus que está nesse trono, e em frente a ele está uma multidão que são milhares e milhares e milhares de pessoas, porque aqui relata que são todas as pessoas que já viveram um dia aqui na Terra. Todo mundo que teve fôlego um dia e depois morreu está presente naquilo que pode se chamar de o julgamento final. E é uma coisa interessante você imaginar. Se imagine você no meio dessa multidão. E você está de frente daquele que vai ter o poder de definir o seu destino eterno. Você estava talvez lá, lançado no mar, você estava lá no Hades, né, numa situação de espera. A sua alma, ela estava em algum lugar. É o que aqui nos deixa entender. Nós morremos fisicamente, mas as almas, elas ficaram em algum lugar. E saiu deste lugar e veio neste dia comparecer diante daquele que é o juiz e que vai definir. Alguém aqui já compareceu da frente de um juiz? Sim. O casamento, né, principalmente, quando Né? casamos civil. Por mais que seja uma causa simples, a gente sempre teme em relação ao que vai ser decidido. E nós nos preparamos para isso normalmente, né? Eu me lembro, acho, uma única vez eu tive diante de um juiz e eu dei uma explicação sobre... Eu sei, assim, que a gente teme que possa haver uma consequência, a gente não sabe qual vai ser. E ninguém quer sofrer consequência. A gente normalmente se prepara, chama um advogado, alguém para nos ajudar, e a ideia é se livrar da condenação, né? E aqui nós vemos... A palavra, João nos diz que estava essa multidão. Ao mesmo tempo que tem essa multidão tão grande, dá para perceber que existe uma individualidade. O que eu quero dizer que neste momento, eu quando cheguei na igreja, quando eu comecei a participar dos cultos na chamada casinha amarela que a gente tinha lá do outro lado, era um grupinho um pouquinho maior do que isso daqui que a gente se reunia. Chegávamos a ter 20 pessoas num espaço mais ou menos do tamanho desse aqui, talvez até um pouquinho menor, porque é um trailer, né? Um pouco menor do que essa sala, do que o Family Room, talvez daqui mais ou menos até lá. E eu sentava nas últimas cadeiras. E eu tinha um medo tão grande que o pastor me chamasse para alguma coisa lá. Não, era a Casella que dirigia o culto, pastor Nery, nem eram pastores ainda, mas eu tinha um medo que me chamasse lá na frente. E eu me escondia atrás de cabeça de alguém. Tá certo? Da melhor maneira você fica no fundo e você se esconde.
Quem não já se escondeu em alguma situação que você vai numa festa, você não conhece muita gente, você fica Ainda assim. mais se tiver um Você, vestido igual. não é? Você fica assim. Como foi no seu casamento. Eu e a Mari. E eu pergunto, e quando você faz uma coisa errada, quando você era menino e você está numa situação que a pessoa que pode descobrir o que você fez, você quer ficar na frente passando, que ela te veja o tempo inteiro, ou você fica meio escondidinho por ali, não aparece, se puder fica no quarto, não é assim? Acontece que nessa situação aqui Não tem problema. não tem como esconder. Vocês sabem da passagem lá em Apocalipse 19, que fala do Senhor Jesus vindo com olhos de fogo, montado em cima do cavalo branco. Ele vindo com a imponência, com uma forma totalmente diferente de como ele partiu com manso e humilde. Agora ele vem para julgar. Ele não vem agora para sofrer, para ser apedrejado, para ser injuriado de jeito nenhum. Agora ele é o rei. Agora ele é Deus. Agora ele tem poder para julgar. E ele, nesse ponto, porque ele abriu mão disso que ele tinha direito, e agora mais ainda, porque ele conquistou esse direito pelo que ele fez na cruz. Então ele tem direito de julgar por um motivo. Ele sofreu e ele sabe o que nós passamos, ele sabe o que é ser homem. Então Jesus ele tem essa posição onde quem está lá é um Deus, mas que é um homem também. E ele está nessa posição como Deus e como homem para julgar. E daí está a nossa grande esperança de que ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós estamos no meio da multidão e de repente parece que dá para esconder, mas quando alguém olha para o que está lá na frente, aquele olhar não tem como se esconder. Eu fico imaginando cada pessoa tendo aquela sensação. Você já teve essa sensação também de que todo mundo está olhando para você num lugar? Você chega e você acha que todo mundo está te vendo. Essa é a minha impressão de que é a sensação. Primeiro que todo mundo está olhando para você e que o que está lá no trono está te olhando também. É como se todos estivessem nus. E não tem como esconder a nossa nudez. Porque a pureza de Jesus, ela denuncia o nosso pecado. E aqui nós vemos a palavra dizer que os que estão ao nosso lado pode ser uma pessoa muito importante, grandes ou pequenos. Aqui isso é bastante amplo. Pode ser uma pessoa de grande importância na sociedade, pode ser um presidente, pode ser um bispo, pode ser um papa, que é importante, pode ser um general, pode ser o chefe de uma companhia, de um CEO de uma companhia grande, pode ser O pastor Bebeto. um lavador de pratos, pode ser um carcereiro, pode ser uma pessoa que trabalha no mais simples trabalho que possa existir, pode ser um pescador, pode ser alguém que passou uma vida humilhado, sofrendo, sem chance, pode ser alguém que foi preso logo jovem e passou talvez 50, 60 anos preso num cárcere e nem pôde experimentar o que é a vida. Mesmo se arrependendo, não conseguiu sair daquela penalidade que os humanos o colocaram. E aqui não tem uma diferença, porque aqui nesse julgamento todos são iguais. Então, por isso, não há uma classificação
dos maiores, dos grandes, dos menores, está tudo misturado. Aqui não tem como você jogar patente. Eu, às vezes, no YouTube, eu vejo umas cenas lá que é o cara que foi preso por uma infração e o título é assim: você sabe com quem está falando? Não sei se vocês já viram algum desse. É quando você vai ver, o cara é, às vezes, o prefeito da cidade, ele é o chefe de não sei o que, uma coisa importantíssima. E ele começa a dar carteirada, intimidar o guarda. Nesse caso era uma mulher aí, então pior ainda, ele começa a intimidar ela não se deixa ser intimidada no momento. E ele diz, não, eu quero chamar um superior. Ele começa a gravar ela, a dizer coisas que ela não disse, e gravar como se aquilo fosse a verdade. Quando o outro chega, não, eu tenho tudo gravado do que ela estava fazendo. Ele inventa, foge, mas só que tinha uma câmera gravando desde o começo tudo o que ele fez. Aqui é exatamente essa câmera que gravou tudo. Não vai ter como dar desculpa. Não vai ter como tirar um pedaço do acontecimento e nós dizer, mas foi assim, foi por isso. Não foi minha culpa, porque o filme vai ser mostrado completo. Tudo. Vocês notarem algo que eu nunca tinha percebido nesse texto, que a palavra fala dos livros. Abriram-se os livros. A gente sempre lembra do livro da vida, né? Só que aqui ele fala primeiro dos livros. Está no plural. Essa câmera, o problema é que essa câmera ela já está agora sendo filmada. É o Big Brother do céu, que está ligado lá, ó. Desde que a Terra foi. Tem um Big Brother. Cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Anjos do inferno e anjos de Deus. E Deus vendo tudo. Eu nunca tinha ouvido também falar desse outro. Então são os vários livros. Por que são vários? Porque esses livros têm a minha vida, a minha história e as suas, os livros da biografia nossa. Vai chegar lá e vamos agora pegar o livro de Helena. Vamos começar desde o comecinho, toda a história de Helena. Ah, que beleza. Demorar quem só. Alô. Não, é tempo suficiente. Não, é o seu não, né? Não. Chega alguém. Mas depois ele dá o livro da vida e fala, morar no reino de Deus. Bem-vindo. Pode sentar aqui, ó. Pode sentar Viu, aí. Dé? Põe no chão, Então esses livros, são vários livros que estão registrados. Eu só lembrava do livro da vida, que meu nome, eu espero que esteja lá escrito. Mas tem o livro do registro de tudo que eu fiz, meu Deus do céu. Perdoados e não perdoados? Tudo que você fez, tudo. Nada exclui, nada está fora. E a situação que nós vamos prestar conta diante de todo mundo, diante de papai, de mamãe, do esposo. Pensa bem que situação para estar todo mundo sabendo o que foi que eu fiz, tudo o que eu fiz. E o pior, está lá Jesus olhando para mim na hora que o livro está sendo lido. Pensa bem, que situação A gente não vai ter coragem de olhar para a complicada. face Eu do Senhor. só estou vendo aqui, eu fico imaginando. Vai falar quando você pegou o bolo e comeu o bolo todo, que era das visitas. Esse é dos piores pecados que eu já cometi, né? Esse daí é imperdoável. E Diogo comeu a carne toda da panela. Minha mãe, oxi, acabou a comida. Eu falei, minha mãe, Diogo tá aí, chegou do high school, minha mãe. Ela, e aí, minha filha, não tem mais. Eu falei, a gente frita ovo, minha mãe. Deixa assim, porque só
feito. Eu vendo isso daqui. Botou um jantar, botou na mesa, tinha uma visita e ele sentou com ele, comeu a carne toda. Foi alto. Olha aí. É tudo amigo. Pois eu ouvindo essa palavra aqui, eu comecei a me lembrar de certas coisas de quando eu era menino. E eu comentei com minha mãe. Eu falei coisas para minha mãe, não vou falar tudo para vocês. Mas ela disse, não, mas isso eu não sabia, eu nunca pensei que você fosse capaz de fazer tal coisa. E eu comecei a dizer para ela de um rapaz vizinho, o André sabe que era, eu não vou falar, não vou envolver nome de ninguém. Mas um rapaz vizinho, quando era jovem, que a gente ia para o supermercado e a gente roubava bala. E desenvolveu uma técnica que pegava o ticket que estava lá, porque a seção de bala, se você mostrasse que pagou, você pegava. Então a gente pegava um ticket qualquer, sei lá, 10 reais. Aí a gente chegava lá e juntava assim, deu 10 reais. Ó, tá bom, guarda aqui que eu vou pagar e volto. A gente ia, já estava com o ticket na mão, né? Voltava e dava o ticket lá. Roubo puro, roubo, um negócio bem super arquitetado. Loja americana, já roubei também. Aí, ó. Bom, chocolate de família. Esse é o mal de família. Mas eu sei que vocês nunca roubaram nada, nem? Eu sei, isso é só a família Simão. Peraí, olha. Vamos deixar os pecados, porque só Deus tem misericórdia de todo mundo. Não tem nenhum pecado de ninguém. Nem você, viu, André? Tem que falar. Eu não roubei, mas saí correndo sem pagar. Olha aí. Não, e o pior, hein, não era balinha não, era jantar, almoço. Vai na feira. Bem. Quem pegasse alguma fruta escondido ganhava ponto. E vocês vejam. Aqui, saía. Olha aí. E dentro do nosso padrão de moralidade, me parece que a gente acha até engraçado que uma criança, um jovenzinho possa fazer isso. Mas é o mesmo pecado de alguém que rouba um banco. Não tem diferença. Não existe pecadinho e pecadão, mas nós vamos nos acostumando. E nós vamos também nos acostumando a justificar de acordo com a idade, de acordo com a situação. Nós achamos que é devido fazer aquilo, afinal de contas não teríamos outra chance, era a forma de sobreviver. E por aí lá vai. E existem muitas coisas que a gente poderia ficar a noite toda aqui falando. Não é um momento de confessionário, fiquem tranquilos, o juízo não chegou ainda, mas é importante vocês saberem que um dia acontecerá essas coisas. Não vamos ter como fugir. Então esses livros, eles vão ter a nossa biografia e ele fala que de acordo essas coisas estavam escritas, nós vamos ser julgados de acordo com as coisas que estavam escritas, de acordo com as obras realizadas. Pastor, E aí? E aquilo que está escrito, nenhuma acusação há para aqueles que Isso, estão em Cristo? isso é uma outra. Ele vai continuar. Isso é uma outra Ele está história. chegando lá. Eu já O podre vai ser mostrado. Está na primeira parte ainda. Não tem como não aparecer. Você não vai ter como, por conta disso, você escapar de que sua mãe e seu pai vão ver tudo que você fez. Sim. E seu esposo vai ver tudo que você vê, seu Glória filho. a Daí talvez ele vai De falar que bom eu sou melhor do que ele imagina. E de mal, né? Ainda bem que meu De bom e de esposo, mal. minha E- mãe conhece bem minhas cacariquices. E uma coisa aqui também interessante é que quando ele fala das suas obras realizadas, existem aqui as coisas boas, Também. as coisas que foram feitas legítimas de quem realmente teve um compromisso, se entregou para Jesus de uma forma legítima. Eu creio que todo crente, se ele é crente, em algum momento houve uma transformação de vida e ele fez coisas que ele nunca faria se ele não tivesse se convertido. São coisas que é contra a sua natureza, são coisas que é um desejo, algo que vem de dentro, a compaixão,
a misericórdia, o perdão, o estender o braço, o botar a mão no bolso, são coisas que vão mudando, mudar o hábito de falar, de se irar, de ser agressivo. Então, tudo isso, por mais pequeno que possa parecer, são coisas que são contadas aqui. E me parece o que eu consegui entender, inclusive lendo algumas pessoas falando sobre, alguns estudiosos sobre esse tema, que quem não tiver essas coisas boas, significa que não se converteu. Entende? Então aqui está a importância dessas coisas boas. Não vale se ela foi feita para ganhar um lugar no céu. Mas uma vez convertido e foram feitas, é como se fosse a autenticidade de que realmente você se converteu. Porque você fez de uma forma genuína e fez para agradar o seu mestre. Foi o Espírito Santo que gerou aquele desejo dentro de você. Tentado fazer. Porque quando você é evangélico, antes de você não conhecer Jesus, você não é tão tentado quanto você Porque antes você é cego, você nem vê. Então, a impressão que dá aqui nesse julgamento é que você aqui está com algo que está sendo apresentado, que aquele que tem direito sobre a sua alma agora é o Deus que é homem e que sabe tudo que você passou. Ele, vendo você, que realmente você entregou a sua vida, você confiou no que ele fez para perdoar todo aquele resto, e você passou a viver para agradá-lo, você então tem ele agora, que é um juiz com essa capacidade de defender também. Eu não sei juridicamente como são os termos que são falados, mas seria como um juiz que também tem essa prerrogativa de ser um advogado. Um advogado Um intercessor. de defesa, nesse caso, né? E o detalhe aqui, que depois, quando o julgamento ele vai sendo processado, depois que termina o julgamento, aí acontece uma cena, porque vocês se lembram que as almas saíram do mar, do Hades, da morte, saiu, esvaziou. O Hades ficou vazio, a morte, tudo vazio. Mas agora aqui acontece uma coisa que muita gente não sabe. É a segunda morte que acontece agora aqui. Alguém sabia que você pode morrer 2 vezes? Sim. Você morre a primeira vez fisicamente e a segunda vez depois, quando você é lançado. Então ele fala aqui, olha, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. É a segunda morte. Fogo do enxofre. No final. É a separação de Deus. Acabou. Não tem volta. Aí é finale. Final dos finais. E o detalhe. Aqui está o grande detalhe. Se alguém não foi encontrado no livro da vida, Seu nome no livro da vida. Este foi lançado no lago de fogo. Aí você está apartado. Então não tem outra opção. Ou o nome está no livro da vida, que é o outro livro que depois é aberto. Então aquela expectativa depois que a nossa biografia é lida, mas depois vai ser aberto os livros. O livro da vida, depois de tudo, né? E quando abrir o livro da vida, aquele que se encontrar nesse nome, e nós já sabemos... Os livros
Pode estar incluído, ter aquela pessoa que nunca foi salva, mas que sempre pegou as obras também, que está cheia de obra De dela. jeito nenhum. e no livro da vida Não, de jeito não, porque obras não salva. Não pode. Bebeto, Não, nos livros sim. E ela vai para onde? A salvação da crente que vai estar no livro da vida o nome dela e não vai dar pelas Pela obras. leitura, sim. É isso, pela leitura, entendeu? Sim. Não tem como uma pessoa crente não fazer obra de Deus. Nos livros, o que ela está querendo dizer é o seguinte, por exemplo, eu toda a vida fui uma pessoa boa. Boa. Mas um exemplo, não aceitei Jesus. Sim, Certo? Você sempre fiz obras, Então, ajuda as obras boas minhas também vai estar no Vai livro. estar lá. Nos Vai estar. livros. As boas e as más, porque a Bíblia diz que todos pecaram, Exato. então vai ter as boas e as más, É isso porque que eu ninguém tem acredito. só obras boas. Vai estar as duas. Eu estou dizendo que na hora que tá lendo aquela pessoa cheia de expectativa, E olha as o obras, que, mas não vai se estar no alguém livro for da vida. capaz, uma coisa é certa, se alguém puder, quando for ler a biografia, só ter coisas boas, ela automaticamente vai estar no livro da vida. Só que ela vai ter que ser tão perfeita quanto Jesus. Mas não existe. Não existe. Então, Esse livro só tem o nome então de não tem Jesus. como. Essa pessoa ela vai ter as obras boas e as más. Né? Com um detalhe, que as obras boas não vai ajudar ela em nada. Nada, zero. Zero. Sem chance. É o que a Bíblia mostra. Mesmo que ela não seja evangélica, mas ela tenha conhecimento que Jesus veio para... Escuta, As obras boas não vai ajudar. Nesse ponto aqui não vai ajudar. essas As obras obras boas. boas é com galardão, não é? Porque nós não somos salvos por Mas só pode ter galardão quem Só for quem é salvo. salvo. Quem Sim, tiver no mas livro da um tem Bíblia. mais do que o outro. Isso. Então é Mas isso aí isso já é lá na outra etapa. Isso já é outro patamar. Você tem que passar por Você tem que estar no livro da vida para poder depois ir para esse. Esse é Tem um outro nome no estágio. livro da vida, ninguém tá. Aí já é uma, vamos dizer assim, uma festa de premiação. Aonde os convidados são só quem está no livro da Mas vida. nós não, esse obras boas é natural de quem Aham. é salvo, não nos pesa nada para a salvação. A Não. salvação Não pesa. Não pesa nada. Só é depois pro pro galardão. Isso. É É isso pro que- galardão. Não pesa, mas autentica. Sim. Você não pode ter sido salva sem ter obras boas. É isso Não que ele pode. tá dizendo. A não ser que não deu tempo. Você agora aceitou como ladrão da cruz. Sim. É uma coisa que já é automática, Então, né? Já mudança. Mas mesmo o ladrão da cruz, você vê que a fala dele já é uma fala de humildade, de reconhecimento. Aquilo já passa a ser as obras dele. Já é uma obra que Deus opera no coração dele, o arrependimento. Mas assim, vamos dizer o seguinte, a pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, ela é salva, porque depois ela tem uma recaída, cai e vai começar a fazer as coisas erradas, mas ela tá ali, aí ela aí ela morre, e aí? Vai pro O inferno. que, Depende. Não, se não, ele não, teve não, não. chance de se arrepender Não. antes de Não, morrer, vai quando? ele vai você arrepender. olha, vamos então, vamos ler um versículo que talvez possa esclarecer. É difícil a gente saber exatamente tudo, mas vamos pelo menos esclarecer, chegar perto, tá? É 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Isso é uma palavra para nós que ficamos muito querendo saber se o outro fez, não fez, se está certo, se não é, será que vai ou não vai, o que ele fez dá direito ou não dá direito, foi genuíno ou não foi genuíno, ele fez porque foi para agradar Jesus ou ele fez porque para ganhar lugar no céu. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Aí talvez seja a resposta da pergunta. Intenções do coração. Nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Tá certo?
Então, Deus vê a intenção do coração. Tá certo? E Ele já fala lá. eu vou ler mais outros trechos, mais ou menos para completar assim, a nossa ilustração. Apocalipse 21, 27, sobre a Jerusalém Celestial. Nesta, isto é, na grande e santa Jerusalém Celestial, jamais entrará qualquer pessoa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro do Cordeiro. Aí você pode perguntar, mas o que está no nome do livro do Cordeiro, ele nunca pecou, nunca fez nenhuma coisa dessa? O que acontece é que na hora que vai entrar no céu, não vai ter mais histórico de pecado. Vai ser apagado. Sim. Já foi apagado. Na verdade, não é que vai ser. Já foi apagado quando Jesus morreu na cruz, daqueles os quais o nome já está escrito, porque a pessoa já se entregou para ele. Então, nós que temos essa ideia de intenção de julgar, fez, não fez, Deus sabe exatamente se a entrega foi genuína. Se foi genuína, amada, mesmo que foi no momento que a pessoa teve uma caída, que aconteceu um acidente, ela está com o livro escrito na vida, não tem como. Não tem como. E a pessoa também se arrepende, o Espírito Santo faz a pessoa se arrepender. Mas o ponto dela é, se não deu tempo do arrependimento, e aí perdeu? Deus Deus deu a intenção do coração. Então Deus sabe, porque o que salva é Jesus e só Jesus, não tem outra, nada a gente pode fazer. É o que Jesus fez. Se uma coisinha nós formos capazes de fazer para entrar no céu, nós vamos estar invalidando tudo que Jesus fez. Amém. Não valeu a pena, nada. Não precisava Jesus fazer, porque eu posso fazer algo e me dar direito a entrar no céu. Então, para que Jesus morreu daquele jeito? De imundícia. Então, era esse esclarecimento que eu queria trazer para os amados. Também porque Jesus e o Pai é a mesma pessoa, né? Fazem parte. E você só vai ao Pai através de quem? Só vem ao Pai através de mim. Então. E falando sobre arrependimento. Atos 17, 30, 31. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Porque alguém pode perguntar assim, mas e quando as pessoas que não conheceram Jesus, que Jesus não existia, não tinha vindo antes, existe uma forma diferente que Deus vai lidar, que é segundo as intenções do coração, porque a Bíblia diz que de alguma forma Deus se revela, até pela natureza. Então, ele tem outra forma de lidar com quem foi antes de Jesus. Quando Jesus morreu, ele não desceu à mansão dos mortos para pregar? Exatamente. Pregar para quem não Exatamente, para pregar. Então, de alguma forma, eu sei que ninguém vai entrar injustamente no céu. Vai ser com motivo e vai ser lido em público. Vai ser um julgamento totalmente aberto, com todo mundo vendo realmente o que foi. E continuando o texto, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor da sua justiça, por meio do homem, que este homem é Jesus Cristo, que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Deu para entender? Então, é através do arrependimento, do que Jesus fez, é que nós temos acesso. E aí fica tudo isso para trazermos essa urgência
Põe no chão, minha bolsa. implicar em nós. Perdão? Pode pôr no Tira, chão. tira a bolsa dele. Não se preocupe. A gente, desde a época dos apóstolos, desde que foi escrita a Bíblia, existe essa sensação que Cristo vai voltar. Essa urgência. Eles criam que era na geração deles. E nós devemos crer que é na nossa geração, porque nós não sabemos quando que vai ser. Existe, né, coisas que falam sobre guerras, está escrito na Bíblia, pragas. Agora nós estamos vendo a coisa muito forte. Já houve outras épocas que teve guerras e teve pragas e Jesus não veio. Poderia ter vindo. A Bíblia nos diz que a paciência dele, a longanimidade é que tem freado a vinda de Cristo. A parte que eu mais penso que é na nossa geração é quando a rosa florescer em Israel, que foi o Estado de Israel em 1948, não passará essa geração até que eu volte? Uma geração dura quanto? Se durar 100 anos... Mesmo assim, não dá para garantir. Dia e a hora a gente espera. Então nós temos que estar nessa esperança, que pode ser agora. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Mas a Tiago diz, olha, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Vocês veem que maneira poética que ele coloca. Lindo. Que você está plantando, você espera fazendo, você espera nele, com paciência, sem muita agonia, fazendo, você joga lá, que é assim que o agricultor ele faz, ele joga, ele não tem certeza se vai chover na hora certa e vai dar o fruto, mas ele tem o olho no fruto. E o fruto é tudo que a gente falou antes. Nós irmos para o céu. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós irmos passar para essa etapa com Jesus. E ele diz de novo, sede vós também pacientes. Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Entendeu o que Tiago disse? Está próximo. Tem que estar próximo para nós. Tem que estar próximo no coração de cada um de nós. Nós temos que nos preparar, como o pastor tem dito tanto, nós temos que nos preparar para encontrarmos com o nosso Deus. Amém? Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra revelada, que fala conosco, e de tudo que nós lemos. Nós queremos nos preparar para o encontro com o nosso Salvador. E assim nós te pedimos, como as parábolas todas que têm sido trazidas para nós, as parábolas da Virgem, a outra do lavrador. E, Senhor, nós queremos nos preparar para encontrar com o nosso Salvador. Nos capacita, nos livra, nos dá um coração humilde e dependente do Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos trazendo a urgência de ganharmos as almas, de falarmos do Teu amor, para que outros possam também encontrar essa paz e ter a certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus.